Mais uma vez, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. E estamos aqui com o doutor, pastor Marcos Barcelos. É uma honra tê-lo aqui, doutor, uma vez por mês. Sabemos, né, que a sua agenda é concorridíssima, imagina. É diretor do hospital lá de Belém, ele é um anestesiologista, ele tem muita coisa, e ele tem essa disposição de vir aqui, então isso mostra, né, a dedicação dele para as coisas de Deus, um homem de Deus. Então, muito obrigada, doutor Marcos, e que Deus o use essa noite. Como tem os vídeos dele, são os mais assistidos no canal do YouTube lá do Ministério. Então, é uma bênção, viu, pastor? Pense nisso, doutor, todas as vezes que há alguma dúvida, não tenha dúvida, que a sua vida é uma bênção para todos nós. Muito obrigada. Contigo a palavra. Bem, queridos, bem, queridos, uma boa noite. É um prazer todo mês estarmos juntos uma terça-feira. Deixa eu desligar aqui o ar-condicionado para reduzir um pouquinho o ruído e vocês poderem me ouvir melhor também. Mas é um prazer estar sempre nessas terças-feiras. A gente está junto, a gente ora junto. E eu, como disse uma vez, essa é uma conversa assim na sala de casa. É como se aqui na minha casa. Eu estou mudando desse apartamento, até comentei com a Zina, e eu fiz uma oração, talvez eu conte isso no nosso próximo estudo. E Deus atende as orações e a gente se assusta, porque a gente sabe que Ele atende, e às vezes a gente pede para andar em cima da água. E a gente imagina que Ele vai dizer não, porque isso não está no seu nível, isso não é o que você não pode pedir a Deus para voar, eu quero sair voando. Ele vai dizer não, eu fiz isso para as aves, não é para você. Então, algumas vezes isso acontece, e nessas situações em que isso acontece, deixa eu desligar aqui esse celular, que a gente também não imaginava que ele ia entrar em cena nessa hora, né? E agora sim as coisas ficam mais tranquilas, porque está conectado o celular aqui ao computador. Mas então vamos lá. O assunto de hoje é um assunto que eu, eu nunca preguei sobre ele, é um assunto que não fazia parte das mensagens que eu tenho, mas ele surgiu a partir de uma viagem que eu fiz. E fui à casa de um grande amigo meu, um irmão que eu tenho. Ele é primeiro ancião de uma igreja e ele estava bastante magoado com algo que aconteceu, um desentendimento entre ele e um diácono da igreja. E em virtude disso, ele me chamou para conversarmos à parte, nós sentamos juntos e conversamos bastante, ele abriu o coração. E depois de ouvi-lo, eu comecei a falar sobre esse tema de hoje. E fui falando, e em determinado momento ele começou a chorar e disse: Mano, você abriu os meus olhos para algo que eu nunca tinha observado, nunca tinha pensado. Eu lhe agradeço por isso, mas lhe faço um pedido. Pregue sobre isso. Ajude outros também. E aquilo foi forte para mim, porque, primeiro, vê-lo chorar, e alguém que é o irmão que eu não tive. E nos abraçamos ali e oramos juntos. E eu decidi, então, preparar um material. Portanto, nunca preguei, não está todo na minha mente, não está automatizado, então eu vou ter que ler um pouquinho algumas vezes aqui. Mas eu espero que essa mensagem possa nos ajudar, como ajudou esse meu irmão e como me tem ajudado também, ok? Ah, imagine vocês o seguinte: nós temos uma sequência que a gente tem analisado. Deus é real, Deus faz milagres, Deus está no controle de tudo, mesmo nos momentos em que parece que ele está ausente. É Leonase ou Leonese, Zina? É Leonase. Leonásio, ok? Mesmo Leonase. nesses momentos, Leonásio, em que a gente olha situações adversas e se pergunta por quê, como é que Deus entra nesse cenário, eu tenho duas mensagens sobre o sofrimento humano, sobre a dor, não preguei nenhuma das duas ainda. Essas mensagens também eu tive que criá-las a partir de dificuldades que eu tive com o câncer da minha esposa. Em relação à depressão, só um comentário rápido. Os medicamentos são essenciais quando a gente atinge um certo nível de depressão. Não adianta mais a psicologia, a psicoterapia, elas apoiam, mas a medicação é essencial. Precisamos tratar.
A segunda coisa é a atividade física, que junto com a medicação, elas têm um bom resultado e elas potencializam a medicação. Bom, voltando para o nosso tema. Deus é real. Doutor, posso fazer uma pergunta sobre Faça. medicamentos para depressão? Sim. Eu tenho uma amiga muito querida na Flórida. O esposo dela se suicidou, depois de começar a tomar medicamentos para depressão, porque potencializou os pensamentos suicidas dele. Tá, vamos lá. Onde que está o equilíbrio aí, né? Que não foi a única pessoa. Vamos abrir um parênteses. Dentro da depressão, a depressão extrema, naquele momento em que a pessoa nada tem valor, e a pessoa está, não quer comer, não quer nada, ninguém é levado ao suicídio nessa fase. Ela não tem força para um suicídio. Esse é o momento em que não há nenhuma ação, é a ausência de ação. Mas no momento em que as medicações começam a fazer efeito, e ela começa agora a retomar os conceitos de moralidade, de vergonha, social e tudo, quando ela vê o cenário em que ela se envolveu e aquilo tudo, algumas pessoas não resistem a essa realidade. E então entendem que a vergonha que está passando, produzindo e às vezes gerenciando mal esses momentos, elas podem, nesta fase agora, que já conseguem agir, colocar, enfim, a vida, e por isso é um momento delicado, é uma fase mais frágil do processo. Contudo, o psiquiatra tem que ser informado disso, para que ele possa trocar a medicação e aproximar esse paciente do psicólogo, e aí as coisas devem andar. Mas não é a medicação em si, Zina, que produz, é o resultado benéfico, entre aspas, quando ela começa a melhorar, então é aí que ela pode ter uma ação assim contra ela mesma. Normalmente é isso. Não sou psiquiatra, sou anestesista, mas eu tenho um amigo psiquiatra e a gente conversa bastante, então essas partes aí eu termino tendo que dar conselhos na igreja e a gente termina tendo que estudar um pouco. Entendi. Talvez, se fosse o caso, a gente podia um dia trazê-lo aqui para conversar um pouco com a gente. Tá, Ok? Então vamos lá. Nós temos, então, Deus é real, Deus está no controle, mas Deus só está no controle da vida daqueles que estão no nível 3. Deus só faz milagres para o nível 3. Já estudamos isso lá atrás no outro tema. Ah, e para atingir o nível 3, é necessário que a gente acione os 10 turbos da santificação. Eu falei disso, e quando eu falei desse tema, dos 10 turbos, ah, eu falei de algo que é a minha vida. Minha vida é isso. Eu tenho lutado por isso, eu tenho buscado esses turbos da minha vida. A transformação que Deus faz na nossa vida, que a gente chama de santificação, ela ocorre. A gente vai falar um pouquinho dela aqui também ao longo do tema de hoje, mas ela ocorre a partir de uma ação em nossa mente, em nosso cérebro, que se assemelha ao caminho do hipnotismo. É o mesmo ponto de ação. É nesse sentido, que é a mesma área física de ação. E a gente fez um tema também só sobre isso. Vimos também como vencer Satanás. Portanto, esse foi parte do tema que agora se junta para uma mensagem um pouco mais teológica, como eu disse a vocês, um pouco mais profunda, e que vai nos amadurecer, então, para entender todas essas mensagens anteriores, ok? Esse sermão é a base de tudo aquilo que a gente estudou até agora. Queridos, eu estava fazendo uma semana de oração em uma igreja grande, numa capital do Brasil. E depois de um culto, um jovem veio falar comigo, um jovem já 30 anos, talvez. E ele disse assim: eu vou lhe mandar um e-mail. Se você não quiser responder, não precisa, porque os pastores costumam fugir desse tema. E se você é mais um dos que foge, então tudo bem, não responda. Mas, de qualquer maneira, eu gostei da sua forma de falar e eu queria mandar isso para você. Eu achei que a crítica me preocupou, se você foge desses temas. Eu disse a ele, eu não costumo fugir de temas, eu costumo orar por estes temas quando são complexos, mas fugir deles não costuma ajudar, e eu não faço isso. Ele disse, vamos ver. E mandou para mim uma carta, e está a carta, o vermelho é o nome dele, está escondido, mesmo que alguém amplie esta carta, não vai conseguir ver o nome dele, né? Eu respeito isso. Ele é um homossexual que lutou, 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 chegou a um ponto em que ele jogou a toalha. Ele desistiu. E a carta dele me comoveu muito,
porque eu vi um ser humano em uma batalha cruel, onde ele havia perdido a batalha. Nesta carta, ele dizia assim, são 10 páginas a carta. Ele dizia assim, pastor, o grande sonho da minha vida era ter uma família como a sua família. Era ter uma esposa como você tem. Era ter filhos como você tem. Eu não sou feliz como eu sou. Acontece que Deus me fez assim. E eu não consigo lutar contra algo que Deus fez. Eu não escolhi ser assim. Eu não tive a opção de não ser assim. Pastor, Deus vai me condenar por algo que ele fez? Olha, bem interessante. Eu respondi para ele também 10 páginas, mas eu nasci assim foi a frase mais forte que ele usou. Ontem à noite estava eu revisando esse tema e tive a surpresa de ver uma jovem. Eu tive uma dificuldade enorme de conseguir esse vídeo, porque ele estava num local que esse vídeo não baixa normalmente, mas eu consegui. Vamos ver se vocês escutam o áudio dela. Ela diz o seguinte: eu sou um homem por dentro e uma mulher por fora. Eu vou aumentar um pouquinho o volume aqui. Eu sou um homem por dentro e uma mulher por fora. Eu sou um homem por dentro e uma mulher por fora. Ela diz um pouco mais, vamos ver. Muita gente me fala que isso não é coisa de Deus, que Deus não se agrada com isso, com o homossexualismo. E realmente, gente, é uma coisa que está na Bíblia, tá? Eu não vou desmentir a Bíblia jamais. Mas pensa um negócio comigo, gente. Quem que me fez? Quem que me fez? Quem que me criou? Quem que me Deus. Criou? Deus. Deus ele me fez com um DNA masculino e me fez uma mulher por fora. E finalmente ela conclui o texto dizendo: mas Deus me criou assim. Mulher por fora e homem por dentro. Eu nasci assim. Esta foi a conclusão que ela chegou. Eu prego muito para os jovens, eu gosto muito de falar com o jovem, e o que eu vou falar agora é como se fosse uma plateia de jovens. Não estou dizendo que a gente não é jovem, é porque a faixa etária dos jovens ali é a faixa etária bem abaixo da nossa, ou pelo menos da minha, só a minha, pronto. A Zina não, que é novinha, a minha, pronto, vamos lá. Eu digo para eles o seguinte: em 15 anos, você verá a realização de todos os seus sonhos, ou a maioria deles. Em 30 anos, a beleza que você, menina, tem hoje, você, jovem, ela estará extremamente modificada. Em 40 anos, você já estará olhando de frente para a morte. E em 50 anos, a maioria dos que aqui estão, eu digo para eles, já não existirão mais. Inclusive eu. E nessa hora eu faço uma pergunta para eles. E aí? Feliz ou em desespero? A decisão é sua. Esse dia, ele virá de qualquer maneira, quer você queira ou quer não queira. Imediatamente após a sua morte, a cena é congelada e agora nós aguardamos o momento em que seremos colocados diante de um tribunal, e é esse tribunal de Deus em que estaremos colocados diante dele, que dirá, ali naquela sentença, haverá duas sentenças, uma ou outra. Um grupo pequeno ouvirá a seguinte sentença: bem-estar, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Aqui está o reino que eu preparei para você desde a fundação do mundo. Seja bem-vindo. Esse grupo vai ser o grupo mais feliz. A felicidade vai ser extrema. Mas há um segundo grupo muito grande que ouvirá as palavras mais terríveis que alguém pode ouvir. E as palavras são: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. A minha pergunta, e agora eu pergunto para nós, é o seguinte: nesse momento desse julgamento, desta cena, se eu disser eu nasci assim, resolve o problema? Nesse momento, Deus irá considerar a frase eu nasci assim? Pronto. Essa é a pergunta. É isso que eu pretendo responder ao longo desse nosso estudo aqui. Vamos ver se a gente corre um pouco nele, ok? Qual é a sua fraqueza? O que é que tem mantido você algemado de alguma forma ao pecado? Existem algumas coisas. Por exemplo, eu botei aqui uma sequência delas. Controlar o meu temperamento, ter uma vida pura, controle na minha área sexual, parar de ver pornografia, ser cristão verdadeiro, perdoar. Tem gente que tem uma dificuldade enorme de perdoar. Eu conversava com um jovem, ele dizia para mim o seguinte: eu perdoo, pastor,
já que tem que perdoar, porque se Deus diz que vai me medir com a mesma medida que eu, então eu vou perdoar. Se para pedir perdão na oração do Pai Nosso eu tenho que perdoar, eu perdoo. Mas eu perdoo ela lá e eu aqui. Eu disse, é um perdão que você deve repensar, porque Deus vai lhe perdoar com o mesmo nível de perdão. Já imaginou se ele diz, eu perdoo você também, mas você no inferno e eu aqui no céu? Funciona? E ele parou, eu falei, eu acho que esse não é o melhor perdão. Você tem que desenvolver um outro perdão. Mas só vai desenvolver outro perdão se entender o tema de hoje. Ok, vamos adiante. Que mais? Prazer na oração. Tem gente que não tem prazer na oração. Prazer em ler a Bíblia. Ter tempo para Deus. E qualquer outra coisa que você quiser colocar ali. Sabe, queridos, eu queria dizer agora a verdade mais aterrorizante que existe na Bíblia. É uma verdade terrível. Ela é terrível. Ela deve fazer você ficar pálido, deve fazer você tremer, você suar de medo diante dessa verdade. E sabe que verdade é essa? Deus é bom. Essa é a verdade. E você vai me dizer o seguinte, Marcos, mas isso não me fez medo? Como não fez? Qual o problema com isso? Eu digo, é porque você não entendeu. Se você entender, vai entender quão aterrorizante é essa mensagem. Sabe por quê? Porque você não é bom. Deixa eu fazer uma pausa. Toda vez agora, ao longo de todo o estudo de hoje, em que eu falar a palavra você, eu estou junto, ok? É só porque é mais fácil para mim direcionar assim. Então, em vez de eu falar nós, eu vou usar você, mas saiba que esse você equivale a nós, ok? Vamos para adiante. Porque você não é bom. Vamos à criação. Deus ordena e de repente surgem as estrelas. Mas o curioso não é só que a estrela apareça, é que a estrela é enorme. E ele olha para o céu e fala, eu quero estrelas. Elas surgem. A seguir, elas não surgem paradas. Ele agora coloca todas elas em movimento com um cálculo de física extremamente complicado, com uma velocidade especial, um ângulo especial, uma trajetória especial, e ele não faz nenhum cálculo em calculadora para isso. Ele simplesmente deseja e a mente dele lança os cálculos e tudo acontece. Ele pega o ser humano, que é extremamente complexo, como médico, como anestesista, eu tenho ideia da complexidade de um pedacinho desse ser humano e já me maravilho com ele. E ele agora coloca tudo para funcionar apenas com um sopro. Ele sopra o Sol, ele sopra galáxias. Imagine agora, e você ofende esse Deus. Quando peca, você agride esse Deus. Você se torna inimigo desse Deus. E nesta condição de inimizade, ainda assim, imagine agora, ele estende a sua mão para você e com todo o amor diz, eu te perdoo, eu salvo você, vem morar comigo no céu. E você responde, não quero, não vou, não faço questão. Você faz pouco de Deus, você debocha de Deus, você ofende Deus. O que um Deus bom faz com alguém que é contrário ao que é bom? Com alguém que quer destruir o que é bom? Com alguém que debocha do que é bom? Sabe o que ele faz? Ele queima. É isso que ele faz. Então não é que Deus seja mau, é porque não há outro meio, a resposta a essa agressão a ele, a bondade dele, resulta na destruição daquele que se rebela contra ele. Adão cometeu um pecado e colocou o mundo nesse sofrimento em que a gente vive. Romanos 3:23 diz que todos pecaram. Sabe, queridos, às vezes a gente acha que a gente é bom. Mas sabe de uma coisa? Você, e aí somos nós, lembrando disso, você já mentiu diversas vezes. Você já teve pensamentos impuros diversas vezes. Você já roubou a confiança de alguém, já traiu a família, já traiu amigos. Você já pecou muito mais do que uma calculadora é capaz de contar e ainda assim acha que é bom. Se eu pegasse um DVD dos últimos pensamentos que você teve essa semana e nós tivéssemos em uma reunião aqui em casa, eu colocasse o DVD aqui na televisão para passar e começassem a passar ali os seus pensamentos, você sairia correndo. Porque você tem segredos nos seus pensamentos que são tão vergonhosos que você jamais contaria ao seu melhor amigo. E ainda assim acha que você é bom. Você não está pecando contra o pastor da igreja, contra uma pessoa de nível espiritual importante. Você está pecando contra o Deus, criador do universo. Por isso é que há uma gravidade imensa no pecado. Mas uma pergunta que eu não respondi.
E a pergunta é, se eu não escolhi nascer assim, Deus vai me culpar por isso? Essa é a pergunta. Então vamos responder essa pergunta. Eu estava nos Estados Unidos, imagine que eu vá viajar de avião. A empresa quer que eu entre, eu paguei pela passagem, eles querem que eu entre. Eu quero entrar, mas antes de entrar, primeiro a minha bagagem tem que ser checada para ver se a minha bagagem pode entrar. Não é simplesmente a empresa querer e eu querer. Há um critério que é a avaliação da minha bagagem. Depois disso, há uma outra avaliação mais complexa. Eu sou avaliado. E agora eu passo no raio-x e então é analisado ali pelas pessoas que ali estão encarregadas se eu posso ou não entrar no avião. Você sabe que uma vez eu fui passando ali nos Estados Unidos, porque esse evento aconteceu lá, e eu fico tenso nesses momentos, e quando eu entrei, aquele negócio apitou. E um cidadão moreno, assim, imensamente alto e forte, ele olhou para mim com um olhar tão, tão intimidador, que eu tremi ali. E eu não falo inglês bem, e agora eu não falaria mais nada, nesse momento desse a gente não consegue falar nada. E eu percebi que ele estava bastante irritado comigo. E eu fui olhar o relógio, eu não havia tirado o relógio. Sabe, queridos, um simples relógio me impedia de entrar no avião. Um simples pecado impede você de entrar no céu. Esse é o processo. Mas qual é o raio-x do céu? Vamos ver o raio-x do céu? Vamos. Aqui está. Condição para ser salvo, condição para entrar no céu. O raio-x para entrar no céu está em Salmo, capítulo 24. Se você quer saber se vai entrar ou não, a avaliação está em Salmo 24. No verso 1 e verso 2, Deus se apresenta como avaliador. Ele diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Ele diz: eu sou o dono de tudo. Ele está fazendo a apresentação dele mesmo. Porque eu fundei isso sobre os mares, eu coloquei isso sobre os rios, eu sou Deus, ele diz. No verso 3, ele faz a pergunta, se você vai acertar ou não a resposta, para poder entrar no céu. Quando um professor faz uma pergunta e já diz a resposta, parece que fica fácil a prova, não fica? Vamos ver. A pergunta ele faz no verso 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Bom, a pergunta está feita. Agora, a resposta vem no verso seguinte, verso 4. Vamos ver agora o raio-x para ver se a gente passa ou não na prova do céu. Verso 4 diz assim: primeiro, aquele que é limpo de mãos, aquele que todas as suas ações são corretas, aquele que pode sofrer, passar por uma auditoria celestial e todas as suas ações serem aprovadas por Deus, aquele que obedece todos os mandamentos. Essa é a primeira condição. A segunda, aquele que é puro de coração. Aquele que todos os pensamentos são puros. Lembra do DVD que eu falei agora há pouco? Aquele que nunca pensou algo que não seja aprovado. O problema, queridos, não é adulterar. O problema é ter desejo. Quando a Bíblia diz olhar com intenção impura, ele está dizendo o seguinte: a consequência não é o problema. A consequência é o resultado do problema. O problema é aquilo que, realizado ou não, lhe deu desejo de fazer. Aquilo passa. Alguém disse assim: olha, o problema é o segundo olhar. O primeiro olhar você não tem culpa, mas o segundo tem. Aí eu digo: se é assim, então olha a primeira vez, não tira o olho, que aí você não vai ter segundo olhar. Olha a primeira vez, vai acompanhando. Não, não é o primeiro. O primeiro olhar está errado. Cristo não olhava para uma mulher com intenção impura, tirava o olho e dizia: não vou olhar mais. Não era assim. Não adianta justificar o primeiro olhar. O primeiro olhar já é pecado, se junto com ele houver um desejo de pecar. Então não adianta diminuir o pecado, porque não vai. A gente pode fazer, mas Deus não faz. Terceira condição: aquele que não entrega a sua alma à vaidade. Aquele que não tem vaidade. E aí fica difícil, né? O eu não é o foco das suas ações. Tudo que ele faz é para louvar a Deus, não tem uma vaidade com o carro, com a casa, com a roupa, com a fama, com o dinheiro, nada disso ocupa o seu coração. Ali está Deus, a vaidade não ocupa Deus é que ocupa, ok? Quarto item: não jura enganosamente. Bom, nunca faltou com a verdade, nunca disse metade de uma verdade, nunca enganou ninguém. Aquele que não entrega a sua alma à vaidade. Aquele que não jura enganosamente. Eu, uma vez, preguei numa igreja e, depois de pregar, o pastor da igreja me surpreendeu, me chamou em particular e falou: Marcos, que certeza você tem que vai estar no céu?
Eu acho, se isso viesse de um membro da igreja era fácil, mas de um pastor, eu parei e pensei, falei, onde é que ele quer chegar com isso? Olhei para ele e falei, olha, eu nunca pensei nisso, que certeza eu tenho. Mas eu te diria que talvez a certeza que eu tenho é o fato de que eu estou gostando mais das coisas do céu do que das coisas da terra. Sabe esse carro que está aí? Apontei o carro. Era um carro novo. Eu falei para ele, esse carro me agrada, mas não o suficiente para comparar com qualquer coisa do céu. Quando eu penso nas coisas do céu, esse carro perde o seu valor. Talvez por isso eu acho que eu estou a caminho do céu. Não sei se satisfiz sua pergunta, mas ele disse, não, eu só queria ouvir isso. Tá bom. Saí, cheguei em casa, abri o portão, parei o carro. Quando eu saí do carro, sabe quem veio correndo me encontrar? O meu cachorro, um cachorrão grandão assim. Ele veio numa velocidade tão grande, ia pular em mim. Eu estava com paletó, ele com as patas sujas. E eu então saltei para o lado para me livrar dele. E ele caiu em cima do capô do carro, com as unhas em cima do capô. E veio arranhando o capô até chegar ao para-choque dianteiro do carro. Eu olhei para aquilo, dei uma vontade de dar uma mãozada nele. Sabe aquela hora que você prepara a mão assim? Aí eu lembrei das palavras que eu falei para o pastor. Sabe o que eu fiz? Olhei para o céu e falei, Senhor, arranharam o seu carro. Arranharam o seu carro. Pronto. Sabe, queridos, parece que é difícil a gente entender que nós não possuímos nada. Vamos para adiante, senão a gente não acaba esse negócio aqui. Bom, nessa classificação colocada por Deus, nesse raio-x, a pergunta é, dá para colocar o nome aí? Posso colocar o seu nome, o meu nome? Não, não dá. É impossível colocar o nome de alguém. Adão, Moisés, Sansão, Davi, os discípulos, ninguém pode colocar o nome ali. Romanos 3, verso 9 diz, todos pecaram, não há um justo. Salmo 51, verso 5 diz que nós já entramos no mundo com o pecado nos envolvendo. Em pecado me gerou a minha mãe. Não é o ato sexual que é pecado. O pecado é a condição em que eu estou vivendo. Agora surge uma nova pergunta e agora que eu vou complicar o sermão. Falei que o sermão é profundo, ele é profundo na medida em que a gente vai tratando dele. E agora fica bem complicado. Provérbios capítulo 17, 15, tem uma verdade que começa a se chocar com outra. Vamos lá. Vamos complicar a vida de Deus, não sei se eu posso dizer isso assim, mas vamos lá. Provérbios 17 diz, Deus é contra o que justifica o perverso e o que condena o justo. Esses são abomináveis, ou seja, Deus odeia, Deus pode odiar? Pode, vou explicar depois. Deus odeia alguém que justifica o perverso. Alguém que diz que o perverso não é perverso. Porque o perverso não pode receber nenhum tipo de justificação ou justificativa. O perverso é perverso. Portanto, justificar o perverso produz ódio em Deus. Mas ele também tem a mesma sensação de desaprovação para aquele que condena o justo. Estão no mesmo nível condenar uma pessoa injusta ou justificar um perverso. Olha que o nível de Deus é um critério firme, muito firme. Isso seria bom se não tivesse Romanos 3, 26. E ali diz o seguinte, eu vou sair da frente. Para a demonstração da justiça de Deus, da sua justiça. E aqui está. E diz o seguinte lá, para que seja justo e justificador do que tem fé em Jesus. Não, não pode, não pode, não pode. Se ele odeia quem justifica o perverso, Romanos 3, 26 tem que ser rasgado da Bíblia. Porque aqui diz que ele vai justificar o perverso. Não importa que tenha fé ou não tenha fé nele, é perverso. Perverso com fé não deixou de ser perverso. E ele vai justificar o perverso, tornar o perverso justo, quando ele já disse no verso anterior que ele odeia quem faz isso. Esse Deus é bipolar. Por um lado, ele odeia alguma coisa, e a seguir ele faz aquilo que ele odeia. E ainda tem como piorar a situação? Tem. Se a coisa está ruim, pode piorar. 1 Pedro 4, verso 8 diz assim, porque o amor cobrirá a multidão de pecado. Cobrir pecado? Só um juiz iníquo é capaz de cobrir pecados. Romanos 4, 7 diz, bem-aventurado aquele cujas iniquidades são perdoadas e os pecados são cobertos. Não pode cobrir pecado. Cobrir pecado é um ato injusto. É a forma, é algo que nos faz ficar extremamente decepcionados. E veja, quando chega em Êxodo 34, 7, vocês não veem porque eu estou na frente aqui, deixa eu jogar outra tela para vocês. Diz assim, guarda a misericórdia até 1000 gerações, perdoa a iniquidade.
ele perdoa a iniquidade. Mas ele faz uma outra coisa estranha. Ainda que não inocente o culpado. Peraí. Não entendi. Como é que ele pode perdoar alguém sem torná-lo inocente? Então ele não perdoou coisa nenhuma? Que tipo de perdão é esse que perdoa, mas ele continua sendo culpado? Então esse Deus não está tendo bom senso nas suas colocações. Aqui complicamos a vida de Deus. Eu diria o seguinte: imagina um homem. Eu vou falar uma história dramática, eu vou criar uma história dramática aqui, só para ilustrar isso. Imagina que eu vou usar você, seria só para ser dramático, para você ver o tamanho do drama. Você está na sua casa, entra um ladrão, e esse ladrão amarra você, e a seguir pega a sua esposa e mata, pega o seu filho e mata, pega a sua filha e mata, e faz tudo isso na sua frente, e você assiste, chora, grita, e ele não atende nada disso, e de repente a polícia chega e ele sai correndo. E posteriormente esse homem é preso, e você vai ao julgamento dele. E no julgamento dele agora, o juiz inicia dizendo o seguinte: eu sou um juiz cheio de compaixão. Eu sou um juiz perdoador. Eu sou um juiz cheio de misericórdia. Eu te perdoo e você está livre. Que é isso? Você consegue se sentir, ficar apático diante disso? Não, você se revolta, você grita, esse juiz não faz justiça, esse juiz é pior do que aquele bandido que ele está soltando. É isso que Deus diz. A complicação desses versos para Deus está aqui. Primeiro, se Deus é justo, como pode fazer o que ele diz que ele odeia? Segundo, se Deus é justo, como pode cobrir pecados? Terceiro, se Deus é justo, como pode deixar impune o pecador? E quarto, se Deus é justo, como pode perdoar sem inocentar aquele que ele perdoou? Feita esta confusão toda, esta complicação toda, nós temos uma resposta para isso. Esta resposta, ela precisa ser entendida. Como é que Deus pode ser justo e justificar um transgressor? Sabe, queridos, essa resposta está em Romanos 3, verso 25. E ela diz ali o seguinte: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação para manifestar a sua justiça, para ele mesmo ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Parece complicado. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: ele oferece algo em propiciação, em redenção. Ele paga algum preço. Agora, o que é que ele vai oferecer? É importante entender isso. É algum valor financeiro, monetário? Não, é mais que isso. Ele vai oferecer algum patrimônio? Não, é mais que isso. Ele vai oferecer, quem sabe, um pouco do seu sangue? Não, é mais do que isso. Ele se oferece na cruz do Calvário, ele oferece todo o sangue dele, ele oferece os batimentos cardíacos dele, ele oferece a moral dele, porque ele morre nu, ele oferece tudo. Mas se fosse alguém, algum ser humano oferecendo isso, já era grande demais. Mas quem está oferecendo isso, queridos, é quem disse para as estrelas surgirem no universo, é quem criou a estrutura das montanhas, é quem botou limite no mar, é quem soprou o sol, é quem soprou as galáxias. Ele está oferecendo tudo isso por amor a você. Eu não valho o valor que ele está pagando. Algumas pessoas dizem assim: Deus é tão amoroso que na cruz que em vez de ser justo com o pecador, ele foi amor. Eu digo não. Os atributos de Deus não podem anular-se. Eles vivem todos em harmonia, todos esses atributos. Um Deus justo tinha que matar um pecador. E sabe o que aconteceu? Foi isso que um Deus justo fez com Cristo no seu lugar na cruz do Calvário. Ele não tinha como não matar, porque a justiça de Deus exigia que ele queimasse aquilo ali. E a única forma que havia era satisfazer a justiça de Deus. A resposta para este dilema complexo está em Romanos 3, 24. Ser justificado gratuitamente, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Redenção é pagar o preço para libertar um cativo. Redenção é pagar o preço para libertar um cativo. Agora a pergunta é a seguinte: pagar para quem? Isso é um erro que muita gente comete. Na cruz do Calvário, Jesus pagou o preço do meu resgate para Satanás. Satanás? Deus, por acaso, Jesus deve alguma coisa ao diabo?
Viria Jesus a esse mundo fazer um pagamento para o diabo? É dar muita moral para Satanás? Não é isso que diz a Bíblia. Satanás não é meu dono é quem me criou. Ele apenas. Eu fiquei do lado dele, eu escolhi ir para perto dele. Ele não me comprou, eu me coloquei do lado dele. E para quem Jesus paga um preço tão elevado na cruz do Calvário? Ele paga para a justiça de Deus. Não havia outra forma, queridos. A justiça de Deus precisava ser satisfeita na cruz do Calvário. Como é que Deus pode odiar? Alguém me perguntou, quando eu disse que Deus odeia o pecado. A resposta é simples. Salmo 5, verso 5 diz, odeia todos que praticam o mal. Às vezes alguém diz assim, Deus odeia o pecado e ama o pecador. Isso não é verdade. A Bíblia diz que ele odeia todos que praticam o mal. A minha pergunta é, você pratica o mal? Eu pratico o mal. Eu pratiquei o mal. Eu sou alvo do ódio de Deus. Mas esse ódio vai incidir não em mim. Eu vou explicar isso de uma outra maneira, que fica melhor da gente entender isso. A ira de Deus queima contra o ímpio. Quando a gente vê uma tragédia acontecer, a gente quer justiça, e Deus também faz isso. Ele ama, por exemplo, os judeus, odiou o Holocausto. Ele ama a vida, ele odiou o aborto, odeia o aborto. Ele ama a justiça, odeia quem odeia o pecador. Agora, ele é amor, sim. E como é que age tudo isso? Então eu explico para você. Na cruz do Calvário, Jesus tinha duas mãos. E sabe o que é lindo? É que elas não estavam presas uma na outra, como seria uma forma de morrer. Amarra as mãos e então mata. Não. Essa morte não pagaria da forma como precisava ser paga a justiça de Deus. Jesus tinha que pagar de uma outra forma. Ele abre as mãos. E por que abrir as mãos? Porque com uma das mãos, ele segura a ira de Deus. Consegue entender isso? A ira de Deus. John Flavel fez uma colocação muito interessante. Ele simulou uma conversa que deve ter havido sim no céu entre Jesus e o Pai. Não está descrita na Bíblia, mas tem sentido acreditar nisso. E nesta conversa, Jesus disse: eu vou pagar o preço, eu vou lá, eu vou buscar o pecador lá onde ele está, lá na terra eu vou buscar. E então o Pai disse: mas se você for, eu não vou poupar você. Se você for, não espere qualquer amor da minha parte. Se você for, você vai sentir a força da minha ira contra você. E Jesus diz, mesmo assim eu vou. Eu vou por amor ao Marcos. Eu vou por amor a Zina. Eu vou por amor a cada um destes aqui desse grupo. Eu vou. E aqui ele passou por todo o processo de sofrimento. E quando chega na cruz do Calvário, o cálice da ira de Deus é colocado sobre ele, é derramado sobre ele, ele tem que beber todas as gotas desse cálice. E no momento máximo em que a ira de Deus incide sobre ele, naquele momento, ele grita em desespero: Deus meu, por que me desamparastes? E sabe a resposta de Deus nesse momento qual foi? Eu te condeno. Essa foi a resposta de Deus. Ele não ouviu um abraço de amor. Ele não ouviu, filho querido, eu te amo. Não, ele ouviu, eu condeno você. Porque era a única forma desta frase não ser dita para o Marcos. Não ser dita para você. Jesus aguentou tudo isso por amor a nós. Dá para não amar esse Jesus? Dá para não viver uma vida dedicada a esse Jesus? Com a outra mão, queridos, ele oferece o perdão. Com uma ele segura a ira de Deus, com a outra ele oferece o perdão. E sabe o que é interessante? É interessante que a cruz foi colocada num lugar bastante claro e elevado para que todos pudessem ver as duas mãos de Jesus. Bom, agora vamos para a segunda pergunta. São 5 pontos, mas os outros são rápidos. Esse primeiro era mais complexo e eu demorava um pouco mais nele, ok? Como pode Deus ser justo e ainda assim perdoar o pecador, justificar o pecador? A resposta é porque ele pagou esse preço em Jesus. Isaías 9, verso 4 diz, tu quebras o jugo da escravidão, levantarás o fardo, quebrarás a vara do opressor, como fizestes para destruir Midian. Sabe como é que foi destruído Midian, os midianitas?
Ninguém fez nada. Deus chamou o Gideão e aqueles que estavam com ele para assistir Deus fazer. Por isso é que diz, tu quebras, tu livras, tu salvas do opressor do jeito que foi feito para Midian, ou seja, sem nenhuma ação do ser humano, sem nenhuma ação do Marcos. Eu não tenho mérito nenhum nesse processo de salvação. Bom, vamos para o terceiro ponto. A cruz livra do poder do pecado. Agora a gente começa a entrar num cenário mais prático. Ao longo dos dias da sua vida, na minha vida, o nosso caráter vai sendo transformado no caráter de Jesus graças à cruz. Mas como pode ser isso? Bom, só pode ser de uma maneira. Está na Bíblia. Só pode ser através de um único método, não tem dois. A única forma da transformação acontecer é através da vida de Nicodemos, do método de Nicodemos. Nicodemos é a demonstração do método pelo qual Deus exerce o resultado da cruz. Como é que funciona isso? Nicodemos conversa com Jesus e Jesus corta a conversa dizendo, Nicodemos, não se alongue nessa sua linha ideológica, porque ela não se sustenta. Se você quer um dia morar no céu, Nicodemos, só há um método, não há dois. Em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não terá opção de entrar no reino do céu. Mas como é nascer de novo? Bom, nascer de novo é isso aqui. E quando a gente nasce de novo, começam a acontecer algumas coisas. A primeira coisa que acontece é que a gente ganha um nome. Como é que é o nome dessa criança? Eu não sei. Não é assim que as coisas funcionam. A gente ganha, o nome já ganha muito antes de nascer, está preparado, mas esse nome só é entregue quando nasce. A Bíblia diz em Apocalipse 2,17, que ao que vencer, ou seja, aquele que nascer de novo, que venceu o processo do parto, vamos dizer assim, dar-lhe uma pedra branca, e na pedra haverá um novo nome. Está aqui, pequenininho aqui atrás. Na pedra haverá um novo nome. Eu teria um novo nome, porque eu nasci uma outra vez. Sabe o que é interessante também? Pedro diz, eu preciso mostrar essa frase, vou deixar para vocês a imagem na minha tela. Pedro diz o seguinte, sendo novamente gerados, nasceu de novo, nasceu outra vez. Preste bem atenção nisso, que isso é importante. Esse entendimento resolve a resposta daquele nosso problema inicial. Eu nasci assim, dizia aquele homossexual. Eu nasci assim, dizia aquela moça. Agora eu vou responder. Sendo novamente gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus. Eu explico isso da seguinte forma. Você foi gerado uma vez através de uma semente. Que semente foi essa? Um espermatozoide. Ele entrou, encontrou um óvulo, ele era a semente que foi plantada ali, e plantando esta semente, nasceu você, com o seu DNA, com uma natureza depravada, com gostos contrários à vontade de Deus, gostando do lixo do pecado, da imundície. É você. Acontece que Deus nos coloca numa condição em que ele diz que somos gerados outra vez. Há para o cristão, o nascimento antigo acaba, e a gente vai entender por que ele acaba. Porque ele morre. E agora a gente nasce novamente com uma semente incorruptível. Peraí, mas de quem é essa semente? João 3, verso 9 diz, qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque permanece nele a semente de Deus. Não seria exagero dizer o espermatozoide de Deus, o óvulo, vamos dizer assim, e por isso não vive pecando. É uma nova geração. Você foi gerado outra vez. Segundo Pedro 1, verso 4, diz assim, para que vos torneis coparticipantes da natureza divina. Isso aqui é fundamental. Entendendo isso aqui, a gente começa... Vamos lá. Você tinha uma natureza, aqui está o DNA, esse é o seu DNA. Essa é a natureza do primeiro nascimento. Natureza depravada, gostando do lixo da vida, do pecado, daquilo tudo que contraria Deus, do homossexualismo, do adultério, da mentira, de tudo isso. Agora acontece uma mudança, é que Deus coloca a sua mão e coloca um novo DNA. E esse DNA muda totalmente e diz assim, olhe, para que vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-os da corrupção e de que mais? Das paixões que há no mundo. Queridos, esse novo DNA é livre das paixões.
Esse novo DNA é livre do gosto do pecado. Esse novo DNA é o DNA que Deus quer que você tenha para entrar no céu. Então, não atribua ao seu DNA antigo o privilégio de dominar a sua vida. Não diga, eu nasci assim, e por isso eu sou assim, e Deus não pode me culpar por isso. Eu digo, não culpa mesmo. Não. Você nunca será condenado ao inferno porque nasceu com tendência homossexual. Eu disse a ele. Você nunca... Eu estou citando o fato do homossexualismo por ter sido o fato da pergunta que gerou esse estudo todo. Você nunca será condenado ao inferno porque nasceu com um temperamento agressivo no trânsito. Não, de maneira nenhuma. Se você for condenado ao inferno, será apenas por um motivo. Porque não aceitou nascer de novo para ter o DNA de Jesus Cristo. Eu acho interessante. Jeremias tem um texto forte que diz assim: você não vai viver como a jumenta no ardor do cio. Eu achei essas palavras muito duras, mas ele está dizendo o seguinte: o sexo, a força sexual não vai dominar a sua vida se você nascer de novo. Portanto, não coloque no seu primeiro nascimento, um argumento para dizer a Deus que você não tem culpa por isso. Bom, vamos agora para o 4. Como ter alegria plena? Eu vou ser bem rápido nisso. Quando você nasce de novo, você tem alegria plena. A alegria não está mais em coisas, dinheiro, não está mais em um carro bom, não está no poder, não está, enfim, em nada dessas coisas do mundo. A alegria agora passa a estar, não está na fama, nada disso. A alegria passa a estar no relacionamento com Deus. Davi, um dia olhava do palácio e viu uma mulher linda, maravilhosa, bonita. Eu repito sempre esse exemplo porque ele é bem didático. E ele disse, eu quero ter prazer, eu quero ter alegria com ela. E disseram para ele, não dá certo. Você está indo contra os caminhos de Deus. Você não será feliz andando nessa direção. E argumentos foram colocados. Ela é casada, ele disse, eu não quero saber. O marido dela é Aitofel. Aliás, o marido dela é um lutador do seu exército. Ele é casada com Urias. E Urias é um dos líderes, é um capitão. Ele disse, mata, eu não quero saber. O pai dela é Aitofel, o conselheiro. Eu não quero saber, eu quero o prazer ali. Era o prazer do DNA antigo. O que aconteceu com ele? Esse prazer durou? Não. Veio tristeza, vergonha, arrependimento, remorso, dor de consciência, que mais? Lágrimas, angústia, desespero. Esse é o resultado de quem busca o prazer neste mundo através do DNA antigo. Agora, quando você usa o DNA de Deus da forma correta, você com uma esposa, você com uma única esposa, estou dando o exemplo da esposa, Deus quer que a gente tenha prazer. Sabe, queridos, ele colocou no Éden várias árvores, ele só proibiu uma. Ele queria que as pessoas tivessem prazer. Ele colocou o sexo com prazer, podia ser sem prazer. Quando ele fez a comida, ele não fez a comida para alimentar a gente só para alimentar, senão a gente comia capim, só um alimento, ou sei lá, ele podia ter feito um único alimento, igual o cavalo come só o capim, a gente podia comer só um alimento e isso satisfazer as necessidades orgânicas. Não, ele queria que a gente tivesse prazer e comesse de tudo. O único prazer que ele pede no Éden que não se tenha é porque este prazer, ele disse a Adão, esse prazer vai afastar você de mim, que sou a fonte do prazer. Se você buscar o prazer pelo DNA pecaminoso, você vai se afastar de mim, filho. E longe de mim virão lágrimas. Então não se afaste de mim. Fique junto comigo. O prazer permanente terá aqueles que andam realmente com Jesus. Alguém disse uma vez, eu não tenho o direito de ser feliz. Eu disse, tem. Mas você não será feliz longe dos caminhos de Deus. Sansão tentou, olhou para Dalila e diz, ela agrada aos meus olhos. Perdeu os olhos. Não compensa os prazeres longe de Deus. Salmo 16 diz que tu farás ver os caminhos da vida e a tua presença há plenitude de alegria. Plenitude de alegria só com o DNA novo em Cristo Jesus. Nós temos vários versos aí. Agora aqui, em Hebreus 13, estou sendo mais rápido agora, diz que Deus nos capacita em tudo e pelo poder de Cristo as transformações acontecerão. Essa é a transformação do DNA, que a gente nasce com ele, no DNA de Cristo, na semente de Cristo, sendo novamente gerados. É um processo realizado por Deus. Nós temos apenas que nos entregar a ele para que ele realize esse processo.
E temos que mudar a fonte de prazer. Se você observar, a fonte de prazer do DNA antigo é o pecado. A fonte de prazer do DNA novo são as coisas de Deus, né? Eu podia contar algumas histórias, mas eu não vou contar pelo tempo. Eu vou dizer apenas que Davi deu o melhor exemplo disso. Davi, no Salmo 1, verso 1, ele diz: o meu prazer não está mais no pecado. Com o novo DNA, ele diz: meu prazer está na lei do Senhor e nela medito de dia e de novo, de noite. O prazer dele durava 24 horas, o prazer do sexo dura um pouquinho só. O prazer agora de Davi era 24 horas com Deus, plenitude de alegria andando com Deus. Em Salmo 122, verso 1, tem uma frase linda no verso 2. Eu olho para os montes em desespero, mas aí eu me lembro que eu tenho um novo DNA. E o meu socorro vem do Senhor. Aqui não está escrito que às vezes vem, que talvez venha. Não, a afirmação é: o socorro vem. Sabe por quê? Porque você nasceu de novo. Porque você tem um novo DNA. É um DNA de um pai que te ama e nas adversidades ele entra como socorro. Sempre, sempre, sempre. O meu prazer vem. Essa é a garantia. Sabe, filho, pode ser que em algum momento na sua vida parece que não está vindo, esse socorro não está vindo. Mas ele vem. Aquele que prometeu é verdadeiro em cumprir. Se ajoelha hoje à noite e fala: Senhor, venha em meu socorro. O Senhor prometeu fazer isso. Bom, vamos para diante. Vamos pular esse pedacinho aqui. Eu achei interessante só a descoberta de Paulo em Filipenses 3, verso 7. Ele diz assim: o que era lucro virou perda. E em 2 Timóteo, ele diz assim que é mais amante dos prazeres do que amigo de Deus. E ele está falando para cristãos. A gente pensa que são só os prazeres mundanos. Não. Sabe por que não? Porque ele está falando amigo de Deus. E nunca se usa a expressão amigo de Deus para o ímpio. Ele está falando para cristão. O cristão, os ímpios em Romanos 5 são chamados de inimigos de Deus. Portanto, se ele está falando que os amigos de Deus, portanto, cristãos que estão na igreja, muitos desses são mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, em 2 Timóteo 3. Esse é o risco que a gente corre. É ser amigo de Deus, mas ser mais amigo dos prazeres que não são os prazeres de Deus. Bom, a terceira, já concluímos então, como ter alegria plena. Plenitude de alegria tem aquele que anda com Jesus. A boca e os pés. A boca vai falar da alegria de andar com Jesus e os pés vão caminhar com Jesus, na obediência a Jesus. Vamos pular esses versos aqui todos e vamos para o quarto ponto. Já tenho que reduzir aqui, a gente vai já terminar isso aqui. Como Paulo aguentava tanto sofrimento e ainda assim era feliz. Primeira coisa, se você observar, Paulo sentia dor. Paulo sofreu muito. Quando você pega 1 Coríntios 11, olha o tamanho do sofrimento de Paulo. Eu não vou ler isso não, depois você lê isso em casa, ou olha com calma, dá um pause aí, para você assistir aqui, para você ver o tanto que esse homem sofreu. O homem sofreu 195 açoites, varada, apedrejado, naufrágio, ficou frio, ficou nu, nudez, está aqui, ó, frio e nudez. O homem ficou em perigos, viagens, abismos. E quando parece que já acabou tudo, a gente vai vendo o sofrimento dele. E esse homem era feliz. Como é que alguém é feliz com tanta dor? Dor e felicidade não batem. Talvez você está doente de alguma coisa, esteja sentindo alguma dor, e você fala: como é que eu vou ser feliz com dor? Mas Paulo sofria. Como é que ele conseguia? Bom, aqui eu consigo, eu vou colocar essa imagem para ficar mais fácil. Querido, isso aqui é um cérebro e tem numerozinhos, estão vendo aí? Cada pedacinho tem um número. Isso aqui é um mapa de Brodmann. O cérebro é dividido em números. A medicina fez isso, a ciência fez isso. Cada número significa uma coisa. Por exemplo, o número 44 é a área da fala, o número 17, 18, 19 é a área da visão, a 22 é a audição. Então, cada número desse tem uma função, e a gente tem ali. Agora, nós temos uma parte desse cérebro que é muito importante, que é esta parte aqui, que vocês veem marcado em vermelho. Chama-se giro pós-central. Esta parte aí fica no córtex e é a parte onde está a dor. A dor é sentida nesse lugar, nesse giro pós-central. Eu não vou entrar em detalhes disso, é só para a gente ter uma ideia rápida. Agora eu faço a pergunta para vocês. Como é que Estevão morreu quando ele foi apedrejado? Gritando de dor: eu não aguento mais, essa pedrada está doendo muito, não faça isso. Não. O que aconteceu com Estevão? As palavras dele são bem diferentes de quem está sentindo dor. Ele diz: eu estou enxergando o céu aberto, mas não tinha céu aberto. Eu estou enxergando Jesus descendo para me salvar, para me buscar. Mas
Isso não estava acontecendo. É que aqueles que têm o DNA transformado, esses têm uma visão diferenciada. Naquele momento, Deus desligou a área 17, aqui de trás, da área da nuca, onde está a visão, e conectou no céu. E desligou a área da dor, do giro pós-central, que a gente viu aqui do pós-central, e disse: você não vai sentir dor. Eu não sou um Deus masoquista, eu não quero você com dor. Eu quero dar a você o privilégio de enxergar o que vai acontecer daqui a pouco, quando eu vier te buscar. Não assista às pedradas. Ei, filho, isso não precisa ver isso. Isso não vale a pena, filho. Você cumpriu aquilo que eu tinha programado para você. Você foi fiel até a morte. Eu quero te mostrar já a coroa da vida. Estão vendo como é que é maravilhoso? Os mártires eram queimados e não gritavam. Deus inativa, isso é uma visão minha, eu não posso provar isso, mas eu tenho certeza. Deus inativa o giro pós-central e tira a dor naquele momento difícil. Estevão não gritou. Deus muda as emoções. Isso me anima bastante. Agora, para a gente pegar o pedaço final aqui. Romanos 7,14 está a luta de Paulo para ser cristão. Se você olhar, ele repete do verso 14 ao 17 e depois do 18 ao 20, uma angústia, uma batalha. Você está vendo dois DNAs em conflito. Você está vendo o DNA de Paulão e o DNA que Jesus estava colocando em Paulo. Esta batalha estava muito grande. E no auge desta batalha, Paulo, não vendo alternativa, ele diz o seguinte: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Está falando da morte eterna, do inferno, da perdição. Ele está dizendo o seguinte: deste jeito eu não me salvo. Talvez isso passou pela mente da gente. Passou pela mente daquele homossexual lá do início, que eu tive tanta pena desse jovem. Jogou a toalha e falou: pastor, eu desisti. É como Paulo. Quem me livrará do corpo dessa morte? E agora, em desespero, sabe o que ele faz? Ele vai conversar com Jesus. E eu imagino uma conversa linda de Paulo com Jesus. Eu crio com base bíblica. E Paulo vai a Jesus e fala: Senhor Jesus, eu estou indo para o inferno, eu estou morrendo. Eu estou morrendo a morte eterna. Eu estou a caminho da morte eterna. Eu não consigo ser cristão. Eu sei o que tenho que fazer. Eu conheço as verdades bíblicas, mas a minha natureza não consegue ter prazer nisso. Eu não consigo obedecer. Senhor Jesus, eu estou desesperado. Eu não tenho mais. Eu joguei a toalha. Eu não sei o que fazer. O Senhor tem alguma alternativa para mim? E sabe o que Jesus faz? Ele sempre tem uma alternativa para nós. Ele diz para Paulo: sim, Paulo, eu tenho uma alternativa para você. Sabe o que você precisa fazer? E Paulo diz: fala, Senhor, que eu quero muito fazer. E Jesus diz: morra. E Paulo disse: eu não entendi. O que é? O senhor pode repetir? Jesus disse: sim, eu repito: morra. E Paulo diz: mas o senhor quer que eu morra? Mas morra como? Jesus diz: em uma cruz. E Paulo diz: não estou entendendo. É o senhor que morreu na cruz? Não é o senhor que morre na cruz? Jesus disse: sim, eu já morri na cruz. Agora é a sua vez de morrer na cruz por mim. E Paulo disse: eu não sabia disso. Eu não sabia que para eu conseguir sair dessa situação dramática em que eu vivo, eu tinha que morrer e teria que morrer em uma cruz. Jesus disse: é isso mesmo. É exatamente isso que tem que acontecer. E Paulo sai dali dizendo: Senhor, se é este o caminho, eu vou fazer. E agora você tem, Jesus já havia dito isso antes, agora você tem Paulo morto na Bíblia. Aqui tem Gálatas 2:20. Olha o que está escrito ali: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu. Dá uma pausa. Eu morri na cruz com Cristo. Olha que coisa linda. Paulo disse: eu estou morto. Se vocês viam em Paulo, aquele Paulo antigo, aquele Paulo que estava numa batalha, acabou. Eu morri. Morto sente dor? Não sente. Paulo não sentia dor. Morto se ofende quando alguém fala alguma coisa para ele? Não. Morto se ofende no trânsito quando alguém xinga o que aconteceu alguma coisa? Não. Morto se ofende quando alguma coisa acontece na vida? Não. Morto revida? Não. Eu já estou crucificado com Cristo e vivo, mas você está andando, Paulo. Suas pernas mexem, morto, não mexe pernas e braços. Ele fala: ah, sim, eu tenho que explicar isso. Cristo vive em mim. Quem mexe os meus braços é Cristo. Quem mexe as minhas pernas é Cristo. Quem mexe a minha boca é Cristo. Não é mais Paulo. Foi isso que eu insisti com aquele amigo meu.
Quando ele dizia que foi ofendido, estava irado, eu disse, querido, sabe por que está acontecendo essa ira em você, no seu coração? Porque você está vivo quando você deveria estar morto. Se esse incômodo é tão grande, é porque você está vivo. Porque se você tivesse morrido na cruz, como Paulo disse, Cristo vive em mim, eu estou crucificado com Cristo, morto, não se sentiria ofendido. Ele abaixou a cabeça e disse, é verdade, é verdade. Aqui está a imagem da mão, e essa imagem eu achei muito boa. É a imagem melhor que existe. É a mão de Jesus e a mão de Paulo pregado na cruz junto com Jesus. Sabem, queridos, essa mão que tem ali tem que ser a mão do Marcos, tem que ser a sua mão. A nossa mão tem que estar ali pregada na cruz, junto com Cristo. Precisamos morrer para que os prazeres do Marcos deixem de existir e entre os prazeres de Jesus. Bom, vamos então ao final. Ficou longo isso aqui, hein? Eu nunca tinha pregado, não sabia o tempo, mas agora da próxima vez eu vou reduzir. Sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da semente incorruptível. Então, a partir daí, Deus faz as mudanças em nós. E agora ele diz, porque morrestes para esta vida, então você é uma nova criatura e tem também um novo DNA. Sabem, queridos, é maravilhoso ver. Paulo diz assim, eu aprendi a viver feliz em toda e qualquer situação, em toda e qualquer circunstância. E no final ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Ele deixa claro a fonte do seu poder, da sua alegria. Eu preciso terminar. Eu tinha duas histórias e eu só vou contar a menor delas aqui. Eu ia dizer como Deus mudou meu temperamento, como é que eu morri, como é que o Marcos morreu. Era o exemplo que eu ia dar. Ia dizer como é que o outro Marcos com o novo DNA entrou, para que vocês vissem. Mas em função do tempo, eu vou contar, eu acho que a outra história. Eu vou pular esta aqui, 3 minutos mais aqui, eu conto esta outra aqui, que também... Bom, eu estava de madrugada, será bom para vigília, né? A gente conversava, contava essas histórias, ia longe, né, Zina? Mas vamos lá. Eu estava... aqui estou eu com meus filhos pequenininhos, eles já têm 30 anos de idade. E vocês notam que a minha boca está branca? E eu tive um machucado na boca, eu jogava bola, eu era goleiro e o sol batia e essa pele branca foi estragando, estragando. Até que chegou um dia em que ficou uma ferida e esta ferida não sarava mais. Tudo que eu passava não resolvia mais. Eu queimei com bisturi elétrico, tudo que vocês podem imaginar não dava certo. E depois de todas as tentativas, inclusive dermatologistas amigos tentando outros métodos, medicamentos e tudo, a única alternativa foi um negócio chamado vermelhectomia, que era retirada do lábio. Então, tive que ir para São Paulo, realizar essa cirurgia com o médico mais capaz que havia na época. E para mim foi muito difícil estar ali. Eu fui para a casa do pastor Paulo Stabino, não sei quantos conheceram esse homem, eu chamava de tio Paulo para ele, a gente me viu pequenininho. Esse era um homem querido, que já não vive mais, a esposa dele está aqui. Fiz a cirurgia em São Paulo, voltei para Belém, a boca toda foi cortada aqui, e o que vocês veem hoje no meu lábio aqui é o que estava dentro, não é, isso aqui não era o lábio, a parte interna foi feita uma plástica e colocada para fora. Então, essa parte de cima aqui do lábio é a área interna que foi colocada aí. Acontece que as coisas não ficaram bem, e meu lábio foi piorando, piorando, piorando. Eu não conseguia mais falar letras bilabiais, P, B, não conseguia. Passei todas as pomadas que eu podia e nada mais dava certo. Eu me desesperei com isso. Eu não poderia mais pregar, eu não poderia mais cantar em quarteto, eu não poderia falar mais. Eu tinha que falar apenas outras letras e isso era muito difícil. E uma madrugada eu me levantei em desespero e fui para a sala e eu não conseguia dormir. E eu então comecei a clamar a Deus. E eu falava do Salmo 121, teu socorro vem, e onde está esse socorro? E foi uma batalha muito grande ali. E em meio ao sofrimento, depois de bastante tempo, eu reclamava com Deus, eu queria culpar a Deus. Por que comigo? Por que no meu lábio? Por que eu que uso esse lábio para pregar, para cantar? Por que aquilo para mim? E depois de falar muito, e Deus é tolerante, Ele escuta os nossos absurdos. Sim. Chegou um momento naquela madrugada que eu me debrucei no sofá e em lágrimas
eu decidi oferecer a minha boca a Deus. Eu não tinha nada mais para oferecer a ele. E eu disse, é tua. Eu não vou mais reclamar dela. Se ela nunca mais falar, é sua. Eu dou ao Senhor a minha boca. Acabou, acabou, não tem problema. E se ela um dia puder voltar a falar, ela também será sua e falará daquilo que o Senhor deseja que ela fale. Marcos morreu. A boca de Marcos morreu. Ela foi entregue a Jesus. Sabem, queridos, chorando, ajoelhado e debruçado no sofá, eu fiz essa entrega a Deus. E depois de fazê-la, eu abri a minha Bíblia para ler um verso bíblico que me confortasse e eu pudesse voltar a dormir. E quando eu abri a Bíblia, o verso era Gênesis 41, verso 40. E este verso que eu abri naquela hora, ajoelhado, com os olhos cheios de lágrimas, dizia o seguinte: Tu, Marcos, estarás sobre a minha casa, e a tua boca, essa boca que não funciona mais, essa boca que não fala mais as letras direito, essa boca que dói, essa boca que você me entregou, ela governará todo o meu povo. Ah, queridos, quando eu li esse verso, eu me ajoelhei de novo e falei para Deus, é impossível, Senhor, porque ela não consegue falar nada. Como é que ela um dia vai governar alguma coisa? Como é que ela um dia, Senhor, tem que ser um milagre muito grande. Eu não consigo enxergar isso, eu não sei se existe milagre grande, mas é muito, Senhor, para mim. Eu agora chorava de alegria ali. Algum tempo depois, vocês olham esse quadro, não sei se vocês conseguem ver aí. Aqui está à esquerda, lá em cima, uma fotozinha, é a do primeiro diretor do Hospital Adventista de Belém. E embaixo à direita, não sei se vocês conseguem ver, ali está o Marcos, assumindo a direção geral do Hospital Adventista de Belém em 2012. A tua boca governará o meu povo. Sabe, queridos, quando você entrega o que você é para Jesus, com os seus defeitos, com a doença do pecado, com as fragilidades, ele faz as transformações. Ele é um Deus real. Na cruz do Calvário, ele pagou um preço imenso para garantir a você que ele te ama muito mais do que você consegue imaginar. Não duvide do amor dele. Por mais que as situações estejam nesse momento adversas para você, como estava para mim naquela noite em que a minha boca ferida doía, ainda assim, entregue para Jesus. Confie nele. Ele cuidou do universo. Ele vai cuidar de você. Que Deus lhe abençoe e que a gente tenha um relacionamento com um novo DNA, que é o DNA do céu. Amém. Amém, amém, doutor. Que edificante foi essa reflexão. Eu queria anotar tudo aqui o que o doutor falava. Mas essa gravação estará disponível no YouTube amanhã, logo após o almoço, que precisa de umas edições especiais. Mas que a gente não duvide nunca do que Deus pode fazer por nós, não é? Os seus testemunhos, doutor Marcos, fortalecem muito a nossa fé. Mas a gente reconhece também o seu caminhar com Deus. Deus é fiel aos seus fiéis. Ponto. Muito obrigada, doutor Marcos. Pode fazer uma oração para concluirmos, por favor? Queridos, eu sou tão falho quanto vocês. Eu tenho as mesmas tendências que cada um de vocês. Em momento algum, orem para mim como sendo o modelo. Orem para Jesus. Mas vejam no Marcos alguém que luta, que clama, que ora, que jejua, que chora, em busca de ter o DNA de Jesus. Vamos orar. Maravilhoso Deus que está nos céus, muito obrigado pelos momentos que passamos juntos essa noite. Obrigado, Senhor, por termos estudado um tema bíblico tão delicado, mas tão grandioso. O tema da cruz, da tua justiça, do teu amor, é muito acima da nossa capacidade de compreensão. E por isso nós te louvamos,
Porque mesmo não tendo a compreensão completa deste amor e também a extensão dessa justiça, ainda assim podemos nos beneficiar do sacrifício que Cristo fez na cruz. Assim como Paulo entendeu que precisava morrer e nascer novamente, assim como Nicodemos entendeu isso também, que cada um de nós entenda que o novo nascimento, com um corpo regenerado, com uma mente regenerada pelo Espírito Santo, precisa acontecer em nossas vidas. Tira de nós, Senhor, esse DNA pecaminoso que ama as coisas tristes desse mundo. Coloca em nós a semente divina, o DNA puro do céu, para que possamos a cada dia amar como o Senhor ama, gostar do que o Senhor gosta, andar nos teus preceitos e esperarmos com alegria a tua volta para morar no céu. Perdoe os nossos pecados, nos dê uma noite de paz. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.